Existem enganos que por vezes não são de forma, como eu posso dizer, não são de propósito, não é de propósito, mas às vezes a gente acaba sendo conduzido por um viés que não é a clareza do Evangelho, não traz isso, e que a gente sai dessa conformidade, sabe? E se transforme, né, por essa doutrina gloriosa, que é a doutrina da ressurreição. Amém? Glória a Deus. Então, assim, a gente está diante de um texto que é o texto do apóstolo Paulo, e é o texto que fala, né, mais detalhes possíveis a respeito da ressurreição dos mortos, a respeito da ressurreição de Cristo. E Paulo está falando a respeito disso porque existiam dúvidas na igreja de Corinto a respeito da ressurreição, pessoas duvidavam da ressurreição, com certeza enviesados pelo pensamento romano daquela época, pela filosofia grega. Então a gente vai falar um pouco a respeito disso, mas que o Espírito Santo nos conduza a partir do versículo 12. Amém? 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 12, a gente vai ler somente até o versículo 20. Mas eu quero te pedir para que você deixe sua Bíblia aberta, e a gente vai considerar todo o capítulo, a gente vai mencionar todo o capítulo. O capítulo é muito extenso, então a gente lê do versículo 12 ao versículo 20 e considera todo o capítulo, citando alguns versículos de forma pontual. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. 12. Ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a fé que vocês têm. E nós somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem em seus pecados. 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, mais uma vez nós nos debruçamos sobre Teu Evangelho, sobre as verdades da Tua Palavra, e te pedimos, traz clareza ao nosso coração e nos modela como seus discípulos, para que a gente viva, de acordo como o Senhor viveu e vive em nós, e de acordo com o que os seus discípulos também viveram, nessa esperança a respeito da ressurreição. Te pedimos que o Senhor traga clareza à nossa mente, traga clareza ao nosso coração, nos mantenha ligados nesse tempo de exposição da Tua Palavra, e que isso possa nos conduzir em verdade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Então, mais uma vez eu digo, irmãos, é uma verdade central do Evangelho, e é a garantia da nossa fé. Se nós não crermos na ressurreição dos mortos, nós podemos dizer que sem essa doutrina a igreja nem permanece de pé. A gente vai perceber os discípulos naquele tempo crendo a respeito da ressurreição dentre os mortos, crendo na vinda do nosso Senhor Jesus. Então, sem essa doutrina, até mesmo, irmãos, a gente prega um evangelho incompleto. Se a gente não entender, se a gente não crer na ressurreição dos mortos, a gente está crendo o evangelho que não é o evangelho de Jesus. Amém? Você está comigo? Por que digo isso? Porque a notícia mais alta do evangelho é o túmulo vazio. Amém? Aleluia. A gente se reuniu no culto da ressurreição e celebramos a vida de Jesus. A maior notícia é Jesus ressuscitou no terceiro dia dentre os mortos. Então, existe aquela frase que é muito marcada, que o túmulo de Jesus vazio acaba sendo o berço da igreja. O túmulo de Jesus vazio, a ressurreição de Jesus, é o berço da igreja. Então a gente tem uma notícia maravilhosa, escandalosa: Jesus ressuscitou dentre os mortos e o túmulo está vazio. Amém?
Então eu gostaria que a gente pensasse a respeito de 3 perguntas. Primeiro, é que você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Glória a Deus. Você vive como se de fato Cristo tenha ressuscitado? Amém. Glória a Deus. Você aguarda a ressurreição dos mortos? Amém. Então a gente tem essas 3 perguntas. Você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Como Jesus aqui nós cremos. A gente vive como se de fato Cristo ressuscitou e a vida dele está em nós. Amém. A gente vive em novidade de vida. Amém. E a última é, você aguarda com expectativa a ressurreição dos mortos. Amém. E isso mais uma vez porque os discípulos, é claro, nas Escrituras, eles aguardavam a vinda de Jesus. A gente percebe que Paulo está defendendo essa verdade porque essa verdade estava sendo atacada. A gente percebe que Paulo está dizendo só dentro de vocês que não creem na ressurreição dos mortos. Ele vai dizer a respeito de o que implica não crer. A gente vai falar um pouco mais a respeito disso. E assim, a gente percebe que essa doutrina é atacada e até mesmo buscam enganar, porque dizem que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Não é isso? Em Mateus 28, o que eles disseram a respeito do corpo de Cristo? O corpo de Jesus foi Roubado. Irmãos, imagina, assim, é só um ato de imaginação. De fato, o que a gente estivesse vivendo fosse uma grande mentira, né? De fato, Jesus não tivesse ressuscitado, o corpo dele fosse encontrado, eles passassem pelo corpo em praça pública, onde estaria a nossa fé? Por água abaixo. Nossa fé está de que de fato Cristo ressuscitou. A nossa fé está de pé porque Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. Então, é um dos temas mais fortes a respeito, né, da nossa fé, e a gente precisa entender que, como filhos de Deus, como seus discípulos, nós também vamos ressuscitar. A gente olha para a Bíblia e a gente vai ver homens de Deus, discípulos, que escreveram a respeito dessa esperança. Pedro, em Atos, ele prega a respeito da ressurreição dos mortos. Paulo está doutrinando, a gente está lendo uma carta aqui, 1 Coríntios, mas ele vai dizer isso em Romanos, ele vai dizer isso em Filipenses, João vai falar a respeito disso em Apocalipse, Judas vai falar a respeito disso, dessa esperança que a gente deve ter. Paulo vai escrever artigos que vai falar da bendita esperança que o cristão ele deve ter no seu coração. Então a gente percebe que se isso está sendo defendido é porque essa verdade foi muito atacada, e a gente, assim, como discípulos de Jesus, devemos viver com essa verdade vida no nosso coração, esperando a ressurreição, a vinda do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, assim, eu percebo que, por que Paulo está escrevendo isso? Porque Paulo está falando o seguinte: olha só, o Evangelho deve ser completo, sabe? E assim, ou vocês, igreja de Corinto, vocês que não creem, ou vocês creem no Evangelho todo, ou desistem de tudo. Porque o que o apóstolo Paulo vai dizer das implicações? Se você não crê na ressurreição, então nem Cristo ressuscitou. Se vocês não creem na ressurreição, a fé de vocês é vã. Se vocês não creem na ressurreição, a pregação é inútil. Então, assim, ele vai para pontos cruciais, sabe? Assim, ele vai dizer assim, ó, se você não crê na ressurreição, desiste de tudo. Então, assim, nessa noite, a intenção do meu coração é que você saia com o coração aquecido a respeito disso, crendo no Evangelho completo, e que a gente possa, né, perceber isso nos textos que a gente vai compartilhar aqui. Amém, irmãos? Vamos pedir para vocês considerarem todo o capítulo. Abra comigo aí no versículo 1. A gente vai pincelar alguns textos aqui. Olha como Paulo vai introduzir esse capítulo. Irmãos, venham lembrar-lhes o Evangelho que eu anunciei a vocês. Ele está falando, gente, se lembra aí do Evangelho que eu estou anunciando a vocês, a qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês são salvos. Ele está falando o seguinte: olha só, gente, desse Evangelho que eu preguei, vocês devem continuar firmes, vocês foram salvos. Se tiverem a palavra assim tal como preguei a vocês, ao menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras.
Paulo está falando o seguinte, foi aquilo que a gente disse, né, no domingo de Páscoa. Não foi um acidente a entrega de Jesus. Paulo está falando o seguinte, ó, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo a lei. Já no Antigo Testamento, lembra de Isaías 53, que a gente caminhou aqui sobre Isaías 53 do domingo de Páscoa? Então, segundo a lei, Jesus se entregou e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, segundo o Antigo Testamento, segundo a lei. E aí, Paulo vai falar a respeito de testemunhos oculares. Ele vai falar de quem viu Cristo ressuscitado. Ele vai dizer, Cefas, que é Pedro, no versículo 5. Os 12 apóstolos, também no versículo 5. Ele vai dizer mais de 500 irmãos de uma só vez. E aí ele vai esclarecer, vai falar, a maioria desses 500 irmãos ainda estão vivos. Tiago, no versículo 7, e no versículo 7 ele afirma de novo todos os apóstolos, e aí no versículo 8 ele fala de si mesmo, ele vai dizer, eu Paulo, vi Jesus ressuscitado. E a gente começa a perceber a importância dessa doutrina. E o capítulo 15 tem muita informação a respeito disso. Isso deve estar vivo no nosso coração, isso deve modelar a nossa vida, modelar a nossa segunda-feira, modelar a nossa semana. Amém? Glória a Deus. Como que isso modela o nosso coração? E como eu disse, primeiro, essa doutrina vai validar a nossa fé. E se não crermos, e se isso não fosse verdade, a nossa fé desmoronava. Então, se isso não é verdade, a nossa pregação é vazia, não faz sentido, é inútil, tudo é vão. A nossa fé é vã, sabe? Ele vai dizer ainda, Paulo vai ser bem extremista, não extremista, porque de fato ele vai dizer o seguinte, ele vai falar assim, se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, vocês são tudo mentirosos. Então assim, há 2000 anos, como igreja, nós estamos pregando mentira. Ele vai dizer, vocês estão asseverando contra Deus, vocês estão falando coisas que Deus não fez. Amém? Vocês estão percebendo? Ele vai dizer ainda, vai falar assim, olha só, se Cristo não ressuscitou, a gente não tem nem vitória sobre o pecado. A gente continua nas nossas mazelas. Paulo ainda vai dizer no versículo 18 que aqueles que morreram em Cristo pereceram. Se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, quem pereceu, quem já dormiu, é uma metáfora, quem o corpo já dormiu, eles pereceram. É tudo balela, ou quando nós nos reunimos em um ofício fúnebre e cantamos a respeito da nossa esperança de que Jesus voltará e nós ressuscitaremos com Ele. Tudo isso é balela. E aí Paulo vai indagando aquele povo. Ele vai dizer no versículo 19, se Cristo não ressuscitou, nós somos os homens mais infelizes de todos. Então assim, não importa. Pode ter os melhores dinheiro, sucesso, respeito, sabedoria, não adianta nada. Então, queridos, a gente percebe o foco de Paulo a respeito dessa verdade doutrinária. A gente deve ver como, de fato, Cristo ressuscitou. Isso deve modelar a minha e a sua vida.